Olá, vamos a mais um exemplo de aplicação da programação linear na área de recursos hídricos. Dessa vez um problema sobre a produção e tratamento ótimo de resíduos em uma indústria. Esse é mais um problema que eu tirei desse livro aqui, Técnicas Quantitativas para o Gerenciamento de Recursos Hídricos. O livro é organizado pelo professor Rubem Lalaina Porto, da USP, uma excelente referência nacional para a área de otimização em sistemas de recursos hídricos. Então, esse problema é um problema bastante simples, mas que ilustra bem como que a gente pode utilizar a programação linear para otimizar o processo dentro de uma indústria. Então, vamos considerar uma indústria de manufaturado, que isso pode ser um manufaturado qualquer, pode ser um carro, pode ser um computador, uma TV, qualquer produto. Ela possui uma estação de tratamento dos resíduos. Esses resíduos podem ser, vamos em princípio imaginar que seja um resíduo líquido, né, que tem que ser tratado nessa estação de tratamento de efluente ou de tratamento de resíduos. Ela é operada pela própria indústria. Então, o preço de venda do produto fabricado pela indústria é de 10 unidades, monetárias por unidade. A gente pode imaginar que seja R$10 por unidade, ou pode imaginar que seja R$10.000, né, cada uma unidade. O custo de produção desse mesmo produto é de 3 unidades monetárias por unidade de produto fabricado. Então, ele vende por 10, mas gasta 3 para produzir. Então, no processo de fabricação utilizado, são geradas 2 unidades de resíduos, né, para cada unidade de produto fabricado. Então, geradas 2 unidades de resíduos. Essa unidade de resíduo pode ser em tonelada de resíduo, pode ser em metro cúbico de resíduo. Então, se produziu um computador, gerou 1 metro cúbico de resíduo. Deseja-se, então, decidir sobre qual é a quantidade diária a ser produzida, quantos produtos essa indústria vai fabricar por dia, e qual é a quantidade diária de resíduos sem tratamento que vai ser lançada, né, no curso d'água. Então, a gente vai ver que tem algumas informações a mais aqui. Então, deve-se buscar o máximo benefício líquido total. Então, isso aqui está indicando para a gente qual deve ser a função objetivo do nosso problema. Então, vamos ver, temos outras informações sobre esse problema. A estação de tratamento, ela tem uma capacidade máxima de tratar 10 unidades de resíduos por dia. Tá? Então, se for, como eu disse, metro cúbico de resíduo, então 10 metros cúbicos de resíduo que ela consegue tratar por dia. Ela tem uma eficiência para remover 80% do resíduo. Então, quer dizer que 20% ela não vai conseguir tratar. Esse acaba indo para o corpo d'água sem o tratamento adequado, 20%. O custo de tratamento desse resíduo é um custo de 60 centavos, né, de unidades monetárias por unidade de resíduo tratado. Seguindo o princípio do usuário pagador, né, então a gente vai considerar também uma taxa de 2 unidades monetárias por unidade de resíduo não tratado que foi lançado no curso d'água. Então, aquele resíduo que não foi tratado e ele pode e é lançado no rio, ele vai ter que pagar uma taxa à indústria. Então, esse resíduo pode ser o resíduo lançado diretamente no corpo d'água, ou pode ser um resíduo que aqueles 20% que não foi removido pela estação de tratamento, então que acaba então indo para o corpo d'água. Então, o comitê, ainda tem uma informação a mais, o comitê da Bacia, né, estabeleceu um limite de máximo de 4 unidades diárias de resíduos a serem lançados no curso d'água. Então, no máximo 4 unidades diárias podem ser lançadas no corpo d'água por essa indústria. Vamos ver um esquema de como é que isso funciona. Então, a gente tem a indústria,
o corpo d'água, o curso d'água pode ser um rio, normalmente vai ser um rio, né, onde o efluente é lançado. Então, a indústria produz uma quantidade X1 do produto que ela fabrica, né? Vamos chamar de X1 essa quantidade. Fabricou X1 produtos, então se foram 5 produtos, ela vai gerar de resíduos 2 vezes essa quantidade. Então vai gerar 2 vezes X1 resíduos. Então, se fabricou 4 produtos, então quanto de resíduo que ela vai gerar? Vai gerar 2 vezes isso, vai gerar 8 unidades de resíduo. Então, 4 produtos gera 8 unidades de resíduo. Essa unidade de resíduo, como eu disse, pode ser, por exemplo, metro cúbico. Uma parte desses resíduos podem ser lançados diretamente no curso d'água. Tá? Então, vamos chamar essa quantidade lançado diretamente, sem passar pela estação de tratamento, como X2. Então, lançados diretamente no corpo d'água. Ela pode fazer isso, dentro de um certo limite, é claro. Bem, então, dessa quantidade 2 vezes X1 de resíduo gerado, uma quantidade X2 é jogado diretamente no rio, e aí o que sobra, que é 2 vezes X1, que é a quantidade total de resíduos, menos o X2, é o que vai para a estação de tratamento de resíduo. Então, essa quantidade vem aqui para a estação de tratamento de resíduo. Vai passar pela estação de tratamento e o que vai sair da estação de tratamento é 20% de resíduos remanescentes, porque 80% é a eficiência dessa estação de tratamento. Então, a gente tem que 20%, ou seja, 0,2 vezes a quantidade que entrou, é o que vai acabar indo para o curso d'água sem o tratamento adequado. Com base nisso, vamos resolver esse problema usando a programação linear. Então, vamos ver como a gente faz isso utilizando o Excel. Estamos agora aqui no Excel e, então, dessa vez eu já coloquei aqui o problema todo montado para ser mais rápido, né? Quem já viu o vídeo anterior sobre o sistema adutora, né, eu mostrei com mais detalhes como montar, né, o problema aqui no Excel e como executar o software. Então, dessa vez já deixei montado aqui. Bem, então, seguindo a mesma ordem, né, de como organizar o problema, a primeira coisa a fazer é definir aqui quais são as nossas variáveis. No caso aqui, a variável vai ser X1, que é a quantidade diária de produto fabricado pela indústria, e X2, que é a quantidade diária de resíduos que é lançado diretamente no curso d'água. A definição dessas variáveis, bem, esse problema poderia até ser abordado de uma outra maneira, né? Alguém poderia pensar em quais seriam as variáveis de uma outra maneira. Mas essa é uma solução que foi encontrada que é, inclusive, apresentada no livro que eu citei, para resolver o problema. Então, a gente tem apenas essas 2 variáveis. A função objetivo. Função objetivo, no caso, a gente quer maximizar o benefício líquido, né? Então, faltou eu colocar aqui, deixa eu adicionar, né? Então, a função objetivo nossa aqui é maximizar o benefício líquido. Benefício líquido que é dado, então, por RB, que é a receita bruta, né, da venda dos produtos, menos os custos envolvidos nesse processo. Quais são os custos? A gente tem CP, que é o custo de produção, né? A receita bruta é 10 vezes X1, porque é o preço de venda do produto, né? 10 unidades monetárias, então 10 vezes X1 vai ser a receita bruta. O custo de produção, 3 unidades monetárias por produto, então é 3 vezes a quantidade de X1. CT, que é o custo de tratamento dos resíduos. Custo de tratamento dos resíduos vai ser, então, 60 centavos por unidade de resíduo tratado, né? A quantidade de resíduo tratado que vai para a estação de tratamento é 2 vezes X1 menos X2, né? Então, essa é a quantidade que vai para a estação de tratamento, então vai ter esse custo aqui de 60 centavos para cada uma dessas unidades. E a gente tem o custo de resíduos que é lançado diretamente
no Rio e que tem que pagar uma taxa, né, por esse lançamento. Então, o que é que vai ser lançado diretamente no Rio? O que vai ser lançado diretamente no Rio é X2, que é a quantidade que é lançada diretamente no Rio, sem fazer nenhum tipo de tratamento, né? Mais os 20% remanescente da estação de tratamento, aquela porcentagem que ela não consegue tratar. Então, é 20% de 2x1 menos x2. Isso tudo, então, essa soma das duas parcelas de resíduos não tratados que são lançados no Rio, vezes 2, que é o custo, né, por esse lançamento. Então, se nós pegarmos essas equações aqui, jogarmos aqui na equação do benefício líquido, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui. Do benefício líquido vai se resumir a isso daqui. O benefício líquido vai ser 5 vezes x1 menos x2. Essa, então, vai ser a equação de benefício líquido resultante. E aí, nessa célula aqui, eu coloquei a equação, né, linkada com aqui o valor das variáveis x1 e x2. Então, lembrando que eu não sei qual é o valor de x1 e x2 no primeiro momento, né? Então, nós colocamos aqui um valor qualquer. Coloquei aqui 1 e 1, né, porque eu não sei qual é o valor de x1 e x2 inicialmente. Então, a equação aqui do benefício líquido, que é a função objetiva, ela está linkada com esses dois valores aqui. De maneira que, se nós alterarmos aqui, né, a equação do benefício líquido ela também se altera. Quais são as restrições do problema? Nós temos 3 restrições aqui principais. Temos a capacidade diária máxima da estação de tratamento de resíduos, ou da ET, que tem uma capacidade de tratar 10 unidades de resíduos por dia, ou poderia ser 10 metros cúbicos por dia. Então, a quantidade de resíduos que vai para a estação é 2x1 menos x2. Então, isso tem que ser menor ou igual, tem que ser menor ou igual a 10. É isso daqui. Então, coloco aqui nessa célula a equação disso. Então, é 2 vezes x1, que é a célula aqui B2, menos x2, vai ser igual à célula aqui B3. Então, está linkado ali a capacidade máxima. Então, depois a gente vai colocar no solver, né, essa restrição. Essa célula aqui não pode ser maior do que 10. O máximo diário de resíduos lançado no Rio é 4 unidades de resíduos que podem ser lançados no Rio sem o devido tratamento. Então, a quantidade que é lançada diretamente é x2 mais 0,2 vezes 2x1 menos x2, que é o remanescente da estação, mais o x2. Isso tem que ser menor ou igual a 4. Então, eu coloco essa equação aqui, que é x2 mais 0,2 vezes 2 vezes x1 menos x2. Tudo linkado aqui com x1 e x2. Então, isso daqui vai ter que ser, depois a gente vai colocar isso no solver, que tem que ser menor ou igual a 4. E a quantidade de resíduos enviada para a estação de tratamento de resíduos, ou ET, estação de tratamento de efluente. Ela tem que ser igual ou maior do que 0. Essa é uma restrição que não está muito clara na descrição, né? Mas é importante colocar aqui para que a gente não chegue numa solução em que a quantidade de resíduos que vai para a estação seja negativa, né? Então, se você jogar uma quantidade muito grande de resíduos diretamente no rio, né? O x2 não pode ser maior do que 2x1, então isso tem que ser maior ou igual a 0, tá? Para não evitar de você ter uma quantidade negativa de resíduos indo para a estação de tratamento. Muito bem. Está tudo equacionado, então, tudo linkado aqui com x1 e x2. Vamos então ao solver. Então, vamos aqui em dados, solver. Então, no solver, vamos definir a nossa função objetivo, que é aqui a célula C12, que é essa célula vermelha. Eu quero dessa vez maximizar o problema, já está maximizar. Quais células eu vou alterar? Eu vou alterar x1 e x2, esses valores aqui. Sujeito a quais restrições? Vamos adicionar as restrições. Primeira restrição, 2x1 menos x2 menor ou igual a 10. Então, essa célula aqui tem que ser menor ou igual, já está menor ou igual. Que valor? 10. Adicionar. Segunda restrição,
quantidade máxima de resíduos sem tratamento lançada no rio. Essa célula tem que ser menor ou igual a 4. Adicionar. E por último, aqui essa restrição, que 2x1 menos x2 tem que ser maior ou igual a 0. Ok? Então estão aqui as 3 restrições. Tornar as variáveis irrestritas não negativas, ou seja, x1 e x2 elas têm que ser maior ou igual a 0, não pode ser negativo. E o método de solução simplex, porque é um problema de programação linear. Feito isso, resolver. O solver encontrou uma solução, todas as restrições foram atendidas, já está aqui, os valores já estão aqui colocados, então ok. Então qual foi o resultado? A quantidade diária de produto para que a gente tenha o máximo benefício líquido, 6 unidades do produto, né? E o que vai ser lançado diretamente no rio, a quantidade x2 vai ser 2. Isso aqui, x2, lembrando que é a quantidade que vai sem passar pela estação de tratamento de resíduos, né? O máximo benefício líquido, então, será de 28 unidades monetárias, né? As restrições aqui, capacidade máxima da ET. Então, ele está usando, quando eu fabrico 6 produtos, né, a quantidade máxima, eu estou usando a capacidade máxima da estação de tratamento, ela vai tratar 10 unidades. O máximo que vai ser lançado diretamente no rio vai ser 4, então 2 vão direto, que é o x2, mais o que sobra da estação de tratamento. Ela está tratando 10 unidades de resíduos estão entrando na estação de tratamento, 2 ela não consegue tratar, então somado com os 2 do x2, então a gente tem 4, que é o que vai ser lançado no rio sem tratamento. E a quantidade de resíduos, né, que vai passar pela estação, tem que ser igual a 10. No caso vai ser 10, porque é a quantidade que vai, nessa solução, a quantidade que vai para a estação de tratamento de resíduos. Então, essa é a solução. Tem um problema relativamente simples, né, com 2 apenas variáveis. Então, o que dá para a gente notar nesse problema é que, normalmente, a maior dificuldade é você montar o problema. Você definir as variáveis que vão melhor representar o seu problema, né, e montar as equações, achar quais são as restrições do problema. Então, às vezes, a gente começa com um conjunto de restrições, algumas equações, e tenta encontrar uma solução, e o que acontece é que, às vezes, você não consegue chegar numa solução, o problema fica inviável, ou então você chega numa solução que aparentemente não é uma boa solução. Isso pode ser porque está faltando alguma restrição, tá? Então, nem sempre a gente consegue relacionar, né, todas as restrições do problema num primeiro momento. Então, você tem que, às vezes, formula quais são as restrições, resolve, monta aqui no Excel, resolve e depois avalia a solução. E aí, a partir disso, você pode identificar que tem alguma coisa faltando, alguma restrição que está faltando, ou que as variáveis que você escolheu para representar o problema não são as mais adequadas. Então, você tem que refazer o problema e tentar uma outra solução com a reformulação das equações ou das variáveis. Ok?